Graça e paz, meus irmãos. Chegamos ao momento da nossa aula, da sala do discipulado, e estamos aí, aguardando em oração, esperando o momento que Deus vai nos levar de volta para a igreja, para mais uma vez estarmos juntos ali, como sala de EBD, como sala de discipulado. Estamos aí sentindo a falta de todos os irmãos, queremos deixar um abraço grande para os irmãos, mas estamos aqui para a nossa lição de hoje, a nossa lição que tem por título Como Praticar a Comunhão Cristã. E é muito interessante o tema dessa lição, porque hoje eu trabalhei isso no culto matinal. Nós estivemos no culto matinal com o tema Fortalecidos na Comunhão, e hoje nós vamos trabalhar esse assunto também na nossa sala de EBD. E nós temos aqui na nossa lição como o texto, guarde no coração, que eu coloco como texto em destaque, o versículo lá da primeira epístola de João, no capítulo 4, o verso 7, que nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nesse texto aqui, nós encontramos 4 verdades que eu quero destacar como uma introdução à nossa lição. A primeira grande verdade e afirmação é que devemos amar o outro. É o que o texto nos ensina, quando ele diz, amemo-nos uns aos outros. Então, nós devemos esse amor às outras pessoas, porque a ideia que nos ensina a Bíblia é o seguinte: se Deus me amou, eu preciso amar também. E aí eu preciso amar o tanto quanto Deus me amou, da forma como Deus me amou. Então observem como nós somos falhos, como nós somos pecadores, e Deus ele nos perdoa, nos chama a comunhão com Ele. Assim também nós devemos agir para com os nossos irmãos, inclusive para com os irmãos que são culpados. E o texto vai dizer aqui também, porque o amor procede de Deus. O amor, ele vem de Deus. Ele vem de Deus, é derramado na nossa vida, e nós precisamos fazer também com que esse amor chegue até a vida de outras pessoas. Eu costumo muito ensinar para a igreja, por exemplo, a nossa cesta do amor, que é aquele momento em que os diáconos da igreja, eles preparam ali aquela cesta para entregar às famílias carentes, necessitadas. Eu sempre digo à igreja que essa cesta do amor é uma representação do amor de Deus chegando até a vida das pessoas. Então, preparar essa cesta e entregar para as famílias carentes, para as pessoas que estão necessitadas, significa fazer chegar na vida delas também o amor de Deus. Quando elas recebem, por exemplo, essa cesta, para ajudar ali na sua manutenção, elas se sentem amadas, não somente por nós que somos seus irmãos, mas amadas pelo próprio Deus, porque o amor procede de Deus. O texto nos ensina também que quem ama é nascido de Deus. A gente vê isso aqui, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Então, se eu fui nascido de novo, com esse novo nascimento que Deus nos propõe em Cristo, se eu já me batizei, coloquei lá no batismo, sepultei o velho homem, porque na realidade o batismo é a confirmação daquilo que Deus já realizou na sua alma. Então em Cristo nasce agora uma nova pessoa, uma nova criatura, disposto a viver novas situações em Deus nesta vida. Então, se você ama, você é nascido de Deus, porque quem não ama, não podemos dizer que essa pessoa é nascido de Deus. Então o crente ele não pode guardar rancor, não pode guardar ódio em seu coração. E a outra grande lição que nós tiramos desse texto é: quem ama conhece a Deus. Se eu amo as outras pessoas, isso é demonstração clara de que eu tenho tido contato com Deus, eu tenho tido comunhão com Deus, eu tenho tido os meus momentos com Deus. Porque se eu leio a palavra, se eu oro, se eu me coloco diante de Deus como seu servo, eu também vou agir como ele agiu, porque Deus ele nos ensina a sermos como ele é. A Bíblia nos diz, sede santo como eu sou santo. Então, devemos amar como Deus ama. Se fizermos isso, nós temos conhecido a Deus. E nós chegamos agora na parte do pense e responda, quando nós temos aí um desafio, que é uma pergunta. E o texto diz assim: comunhão? O que é comunhão? Então nós precisamos compreender um pouquinho o que é comunhão, e eu quero dizer para os irmãos que essa expressão comunhão está ligada, diretamente relacionada com a expressão grega que nós encontramos no Novo Testamento para falar sobre comunhão.
Comunhão é uma palavra no português, mas no original grego a expressão é koinonia, que significa aquilo que é comum, mas no sentido de algo que é compartilhado. Não o que é comum porque é próprio de um ou próprio de outro e é comum, mas sendo cada coisa de cada um. Não. Aqui o intuito aqui da palavra koinonia, essa comunhão é a ideia do compartilhar. É a ideia, como nos diz aqui o texto, né, de participar de uma associação. Então, isso é comunhão. E na introdução, nós vamos ver o seguinte, na introdução da lição aqui, né? Diz assim, e eu quero destacar, que só pode haver comunhão onde se tem compartilhamento. Então, esta é a ideia de comunhão, é de algo que nos é comum a todos. Então, por isso que a Bíblia nos ensina, por exemplo, que nós precisamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós precisamos fazer da alegria que as pessoas estão sentindo, não é, diante de cada situação que elas estão vivendo, também a nossa alegria. Mas nós precisamos fazer também dos momentos difíceis, dos momentos de tristeza que as pessoas estão vivendo, também os nossos momentos de tristeza e dificuldade. Se assim nós procedermos, estaremos agindo realmente como um só corpo, em unidade, em comunhão. Então, só pode haver comunhão onde se tem compartilhamento. Então, onde se tem compartilhamento, onde se tem ali o que é comum, como nos ensina a Bíblia, então aí vai haver comunhão. Compartilhar é trocar, é dar, é receber, é participar, como nos ensina aqui a lição. Então, o ponto 1 da lição coloca, não é, a pergunta, que é então comunhão? Então, eu destaco aqui que comunhão é a participação em comum. É quando duas ou mais pessoas se unem com um determinado objetivo. Então, comunhão na igreja não só é essa ideia de nós termos um objeto em comum, por exemplo. Não. Mas é nós nos unirmos em torno de um objetivo comum. E qual é o objetivo comum? Primeiramente, adorar a Deus, exaltar a Deus sobre todas as coisas. Depois, nós nos edificarmos mutuamente na palavra, nas orações, né? Crescermos no conhecimento de Deus e na nossa espiritualidade, também de uns para com os outros. Né? Conhecer mais o meu irmão e me tornar mais conhecido também dos meus irmãos. Então nós temos um objetivo comum. E isso tudo vai culminar em quê? Vai culminar na propagação do Evangelho. O Evangelho, ele vai ser, além de pregado, ele vai poder ser vivenciado pelas pessoas na nossa comunidade, num ambiente onde tudo nos é comum. E eu destaco aqui o texto também, que a lição traz aqui no ponto 1, quando diz assim, uma oração de Jesus, né, que está lá em São João, no capítulo 17, e o verso 21, quando Jesus diz assim, Pai, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Então, essa comunhão, ela chega até a nossa vida, essa comunhão em Cristo, própria da igreja, dos irmãos, essa comunhão fraterna, ela chega pela própria comunhão do Filho com o Pai. Né? Então, é uma comunhão que está presente na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm essa comunhão, como Jesus diz aqui, não é? A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Então, essa comunhão é garantida pela própria comunhão da Trindade. Deus, ele é eterno, não tem princípio, não tem meio, não tem fim, e essa comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela é eterna, e ela é inquebrável, porque ela é perfeita, e assim também precisa ser a nossa comunhão. Observe, comunhão que vem da Trindade e chega também até a nossa vida, e essa é a oração de Jesus para que assim aconteça. Então, a igreja é uma comunidade, não é? E ela deve viver em unidade, sem separação. Nós não podemos separar nem fazer acepção de pessoas. É isso que ensina a palavra de Deus. Então, a própria expressão comunidade, não é, significa aquilo que é comum, mais aquilo que é de todos, ou seja, unidade. Então, comunidade é a junção das duas palavras. Comum mais unidade. Então nós temos aí a expressão comunidade, que significa aquilo que é comum a todo mundo, mas ao mesmo tempo é algo que nos faz viver unidos ali como um só corpo, não é? Essa é a ideia de comunidade. E o ponto 2 da lição, ele vai trazer aqui algo que eu achei bem interessante, não é? A expressão que diz as nossas mutualidades. Então ele usa a expressão mutualidade para mostrar aquilo que é nosso, não somente de uma forma muito particular, mas de todos nós, não é? Então, mutualidades é a prática do que é mútuo
E o que é que significa, então, o que é mútuo? O dicionário vai ensinar que o que é mútuo é aquilo que é recíproco. É a ideia de que eu dou algo a alguém e eu espero receber aquilo em troca. Então, algo que é recíproco, não é? Então, nós precisamos pagar amor com amor, perdão com perdão, benignidade com benignidade. E a Bíblia nos ensina isso lá em Romanos, no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo ele diz, olha, vocês não devem pagar o mal com o mal, mas paguem o mal com o bem, não é? Então, a partir do momento que eu lanço essa semente, porque cada crente ele deve ter em reserva dessa semente para lançá-la, se eu lanço amor, automaticamente eu vou receber amor, porque amor não produz ódio, amor não produz ira. Se eu lanço perdão, automaticamente eu vou receber perdão. Por quê? Porque o perdão não vai produzir ódio, não vai produzir ira. E assim são as mutualidades, aquilo que nos é mútuo, aquilo que precisa ser uma prática comum entre todos, não somente do pastor da igreja, não somente dos oficiais da igreja. Ah, quem deve fazer isso é o professor da escola bíblica dominical. Não, de todos, de uns para com os outros, como nos diz o texto inicial que nós estudamos. Então essa ideia do que é mútuo, do que é recíproco, é o seguinte: o que se dá e o que se espera receber. Aquilo que eu dou, eu espero receber. Mas também o contrário, não é? O que se recebe e o que se deve dar. Então aquilo que eu recebo das pessoas, eu também preciso corresponder, eu preciso também dar às pessoas. Então nós vamos agora analisar um pouco sobre as mutualidades, e o texto destaca aqui, não é, o versículo que nós acabamos de ler, mas a parte inicial, que é o nosso texto em destaque, guarde no coração, primeira epístola de João 4:7, a primeira parte: amados, amemo-nos uns aos outros. Então, a primeira mutualidade destacada pelo texto aqui é essa, é que nós devemos amar uns aos outros. Então, o amor é algo que precisa ser recíproco. Eu amo e sou amado. Eu sou amado e amo. Observem a ordem das coisas, não é? Eu sou amado e amo, né? Correspondo com amor. Mas também o contrário, eu lanço primeiramente o amor e sou correspondido com amor. A resposta que eu obtenho é o amor. E o texto vai destacar algumas coisas bem interessantes sobre o amor. A primeira que eu quero colocar aqui é que o texto da lição, né, na mutualidade 1, fala o seguinte, que o amor resolve todos os problemas. E o texto destaca que o amor resolveu até mesmo o problema do pecado. Foi o amor de Deus que resolveu isso. E destaca o texto lá de São João, capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o amor que resolveu o problema do pecado, não é? Quanto ao pecado, nós estamos resolvidos porque Deus nos amou em seu Filho Jesus Cristo. E o texto coloca também uma verdade que nós encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, quando nos diz que das virtudes, não é? Entre a fé, a esperança, que são virtudes tremendas, porque ninguém pode chegar ao conhecimento desse amor também sem fé, não é? É a esperança do futuro, da vida eterna, que nos leva a este amor. Mas o texto lá vai destacar que permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Ninguém pode tirar a fé e a esperança que há na vida do cristão, mas o maior de todos, né, e que inclusive resolve o problema do pecado, é o amor. Então é o amor que confere inclusive identidade ao crente. Como é que nós somos conhecidos por sermos crentes? Como é que as pessoas vão saber que nós somos filhos de Deus, que nós somos crentes salvos na pessoa de Jesus? Jesus vai falar isso lá em São João, no capítulo 13, verso 35, quando Jesus diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então é no amor que nós somos conhecidos como os discípulos de Jesus. A segunda mutualidade que o texto vai colocar aqui é que nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Essa sujeição é sujeição no temor de Deus. No temor de Deus. Não é? É essa sujeição que Deus quer também que haja entre o casal, entre o homem e a mulher, por exemplo. A mulher vai se sujeitar ao esposo, mas no temor de Cristo. Não é? Então, para que o homem encontre na sua esposa essa sujeição, como nos ensina a palavra, que aqui eu não quero colocar o termo sujeição, mas submissão, não é? É preciso o homem amar. Então, é uma sujeição que acontece no amor, lançando mão da primeira mutualidade. Então, vai haver essa segunda mutualidade, que é o sujeitar-se uns aos outros. Quanto mais eu amo, mais as pessoas vão se sujeitar. Por quê? Porque o amor é bom, o amor é agradável, o amor ele faz coisas tremendas, o amor nos faz feliz. Então, quando nós amamos, nós queremos nos sujeitar ainda mais a um amor
de onde quer que ele venha. Se o meu pai me ama, eu vou me sujeitar ao meu pai, à minha mãe, não é? Se os meus filhos me amam, eu também vou compreender meus filhos, vou poder me relacionar melhor com eles, e isso faz o amor. E o texto que eu quero destacar aqui, não é o texto de Efésios, capítulo 5, verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa sujeição é pura demonstração de humildade. E Jesus ele dá o maior exemplo de sujeição, de humildade, quando lá no texto de São João, capítulo 13, verso 4 ao 17, que é destacado na lição, Jesus ele promove o lava-pés, não é? Dando o exemplo que ele é servo de todos. E se ele, que é o maior, é Senhor e é mestre, é servo de todos e veio para servir, então nós também estamos aqui para servir e nos sujeitarmos uns aos outros. A terceira mutualidade trabalhada pelo texto é o perdão, quando a lição nos diz assim: perdoai-vos uns aos outros. E o destaque é o texto de Efésios, capítulo 4, verso 32, que diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí, nós precisamos perdoar, não é? Mas aqui diz o texto, sede uns para com os outros benignos e compassivos. Só vai haver benignidade, nós seremos pessoas do bem, nós só seremos pessoas pacíficas, da paz, como o que se espera daqueles que estão em Cristo, se nós perdoarmos uns aos outros. Onde há perdão, há benignidade, há compassividade, há sujeição no temor de Cristo, em humildade, há amor. Sem perdão não pode haver essas coisas, não é? Então, para que se estabeleça essa comunhão, essa unidade do corpo de Cristo e nós sejamos verdadeiros representantes do reino de Deus na terra, é preciso haver perdão. Sem perdão não existe isso, né? Essa ligadura que faz com que todos nós, como membros do corpo de Cristo, estejamos ligados um ao outro, entrosados um com o outro, cada um dentro da sua função, ela acontece por conta do perdão. Sem perdão, esse elo, esse vínculo, ele se rompe. Infelizmente, ele se rompe. Porque para que haja essa comunhão e essa unidade, é preciso haver o perdão. A quarta mutualidade que o texto trabalha aqui, aquilo que é recíproco, que deve, não é? Eu devo proporcionar aos irmãos e quero receber em troca, mas os irmãos também devem me proporcionar e eu vou oferecer também em troca, é levar as cargas uns dos outros, visitar as dificuldades uns dos outros, visitar as atribulações uns dos outros. E o texto em destaque está lá em Gálatas, capítulo 6, verso 2, quando o texto nos diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo, quando fala aqui da lei de Cristo, Paulo está falando da lei pregada e daquilo que Cristo viveu, porque essa lei que ele fala de Cristo aqui foi o padrão da vida de Cristo, aquilo que fez com que Cristo permanecesse dentro daquele padrão. E nós vamos ver que o próprio Jesus, ele se colocou à disposição das pessoas para levar a carga das pessoas. E ninguém mais pode suportar uma carga como Jesus suporta das outras pessoas, dando o exemplo. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que ele próprio, Jesus, lá em Isaías 53 está isso. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas mazelas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E esse castigo ninguém poderia suportar. Só Jesus, ele suportou. Então Cristo, ele deu o maior exemplo. Isso está lá em Mateus capítulo 11, versos 28 ao 30, quando Jesus ele faz um convite maravilhoso e diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então assim também nós devemos fazer para com as pessoas, não é? E carregar as cargas uns dos outros é aliviar o peso uns dos outros. O peso das tribulações, das aflições, das tristezas, dos problemas, das necessidades, das enfermidades, dos conflitos pessoais, dos traumas. Então a gente tem que estar pronto aí a ajudar as pessoas nessas dificuldades. A outra mutualidade que o texto destaca, que é a quinta e última, na lição, né, diz assim: orai uns pelos outros. Existe algo aqui que precisa ser recíproco, que é a oração, não é? A oração, eu sempre ensino isso à igreja, a oração que vai realmente surtir efeito não é aquela oração que eu faço somente por mim. Se eu não tenho capacidade de orar pelas outras pessoas, a minha oração por mim mesmo fica sem efeito.
Porque visitando a necessidade das outras pessoas, chegando, não é, na vida das outras pessoas com oração e na presença de Deus pelas outras pessoas com oração, que as minhas orações por mim mesmo também vão ser atendidas. E eu creio, irmãos, que Deus vai estar olhando para a vida da gente de uma forma muito especial por conta de nós orarmos pelos outros, ao ponto de que nós vamos precisar orar pela gente, sim, essa é uma realidade, mas nós vamos necessitar muito menos, porque Deus ele vai suprir realmente tudo que precisamos, se orarmos pelas outras pessoas. Então a oração que realmente surte efeito é aquela oração que nós fazemos uns pelos outros. E o texto em destaque está em Tiago, capítulo 5, verso 16, que diz assim: orai uns pelos outros para serdes curados, serdes abençoados, para terdes as vossas necessidades supridas, não é? Então, orar em favor de outra pessoa. Então, precisamos orar. Basicamente, aqui eu quero dividir a oração em duas situações, né? Em duas situações. Alguém que está muito bem, que não está doente, não está enfermo, não está padecendo necessidade, não está passando por problema algum, está bem demais. Mas aí ele não tem a salvação em Cristo. Então, nós precisamos orar pelas pessoas por suas carências, por suas necessidades, como por exemplo as doenças, os que estão desempregados, aqueles que estão sofrendo a dor da partida de um ente querido, as pessoas que estão envoltos aí no pecado, nas drogas, né? E tantas outras questões pessoais que nós sabemos que as pessoas passam. São questões pessoais, carências, dificuldades que a gente precisa orar para que Deus cure, restaure, restabeleça, né? E abençoe essas pessoas. Mas, principalmente, nós precisamos orar para que as pessoas elas se salvem. Essa deve ser também a nossa oração, não é? Então, mesmo que a pessoa esteja bem, não esteja passando necessidade de nada, mas ela é salva. Porque se ela não for salva, vamos orar para que essa pessoa ela seja salva e seja alcançada por Cristo, não é? E aí nós chegamos ao final da nossa lição dizendo o seguinte: existem muitas outras mutualidades. Existem muitas outras questões que são recíprocas na Bíblia e que nós precisamos corresponder, não é? Por exemplo, Deus nos abençoa tanto, com tantas bênçãos. Eu falo até mesmo em bênçãos materiais, isso é só mais um exemplo de uma mutualidade, mas existem muitas outras. Deus nos abençoa tanto, com tantas bênçãos materiais, e nós precisamos ser recíprocos no sentido de abençoarmos a obra de Deus, entregar ao Senhor aquilo que é dele, as nossas ofertas, as nossas contribuições, não é? E existem muitas outras mutualidades. Saudação, a gente precisa ser recíproco e saudar também, não é? Então assim deve ser o nosso relacionamento cristão dentro da igreja, como nos ensina a lição de hoje, que tem por título Como praticar a comunhão cristã. É nessa reciprocidade mútua que a comunhão ela vai crescer. E a lição ela destaca como aprendizado hoje o seguinte: o crente precisa praticar a comunhão cristã. É algo que eu preciso fazer. Mas não somente preciso, eu também devo, porque a comunhão cristã ela também é praticada a partir daquilo que são os mandamentos, a ordenança, não é? Embora nós não possamos enxergar essa mutualidade, o amor, não é? Esse trato que eu tenho que ter com as pessoas, o perdão, como uma obrigação, não é algo que eu sou obrigado a fazer. Não, não é isso. Mas nós nos sentimos obrigados, como nos ensina a Bíblia lá em Coríntios. Nós somos constrangidos pelo amor de Cristo, não no sentido de sermos envergonhados, mas o amor de Cristo é tão grande que nós também temos que liberar esse amor. É impossível nós contermos o amor de Cristo somente para a gente, não é? Então, neste sentido, é também um dever meu, não é? Eu preciso me colocar diante das pessoas, assim como Deus tem me tratado, eu também preciso tratar as pessoas. Então nós vemos que esses mandamentos de mutualidade são muitos e são reconhecidos pela expressão de uns para com os outros. Isso é o que nos ensina a lição. Mandamento no sentido de que, quando nós obedecemos aquilo que Deus quer, aquilo que Deus exige de nós, nós somos muito felizes. Mas jamais Deus vai obrigar alguém a nada. O amor precisa ser algo voluntário. Deus derrama voluntariamente sobre você do amor dele. Você está disposto a receber, Deus derrama voluntariamente e abundantemente, porque Deus também não é obrigado, mas ele faz isso porque ele quer fazer. Deus amou o mundo todo, não é? E a expressão do seu amor é em seu Filho Jesus Cristo, e assim nós precisamos fazer também.
não é? Abundantemente na vida das pessoas. E certamente estaremos vivendo esta comunhão. Vamos orar encerrando a nossa lição. Deus, quero te agradecer pela lição de hoje. Quero te agradecer por este tema maravilhoso que é o tema da comunhão, vivido também nesta manhã no culto matinal na nossa live. Ó Deus, que nós estejamos fortalecidos na comunhão, nesse trato de uns para com os outros. Se são momentos alegres, vamos nos alegrar com a alegria dos nossos irmãos. Se são momentos de dificuldade e de tristezas, vamos também estar juntos com os nossos irmãos e viver isso intensamente, voluntariamente e abundantemente. E assim eu oro a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima lição, próximo domingo. Amém, irmãos? Um grande abraço em todos vocês. Fiquem com Deus.